E agora nós iremos entrevistar o Dr. Fábio Toledo, juiz civil aqui da... Agora ele não está mais em Campinas, depois de uma longa história em Campinas, ele decidiu ir para Santo Amaro. Não só ele, como outros juízes. E é por isso que eu convidei o Dr. Fábio para falar conosco nesta manhã de terça-feira. Dr. Fábio, muito bem-vindo ao Bastidores do Poder. Olá, Rose, bom dia Edson, bom dia a todos os ouvintes da Band. Nos conta por que o senhor decidiu ir embora depois de uma história assim, de sucesso aqui em Campinas, né? O senhor trabalhou muito, acabou sendo um articulista, era convidado para fazer palestras, e a gente, de repente, nós ficamos sabendo que o senhor decidiu ir para São Paulo. O que aconteceu, doutor Fábio? Rose, olha, eu gosto de ressaltar que eu sou campineiro por adoção, fui adotado em Campinas e não estou renunciando a essa minha adoção campineira, tá? Continuo morando em Campinas. Primeira coisa que vou fazer agora em São Paulo é solicitar autorização para o tribunal para que me permita continuar morando aqui como cidadão campineiro e que foi acolhido e que sou apaixonado por essa cidade. Então, eu gosto de fazer essa ressalva. Mas, de fato, vamos dizer assim, essa mudança na trajetória profissional, Rose, tem vários fatores. Sempre que você toma uma decisão dessa envergadura na vida profissional, todos nós passamos por isso. Então, tem muitos aspectos envolvidos. Agora, eu confesso a você, confesso aos ouvintes, que causou uma certa, eu não diria preocupação, preocupação seguramente, estou preocupado com a situação da justiça, pelo menos naquele âmbito em que eu estava acostumado a atuar, que é a justiça comum estadual, nas varas cíveis aqui em Campinas. Eu confesso que causou uma certa preocupação com o que tem acontecido. Eu acharia forte, Rose, usar a expressão descaso, não caberia bem. Mas Campinas, eu diria que Campinas merece mais. Campinas mereceria um pouco mais de atenção nisso daí. E você disse bem, Rose, foi toda uma trajetória para que a gente conseguisse uma situação em que estava o Poder Judiciário aqui em Campinas. Você acompanhou desde lá, naquela antiga batalha pela cidade judiciária, da gente encontrar um imóvel, o Dr. Torres, então diretor do Fórum, foi heróico nessa batalha para achar um local físico em que pudéssemos ampliar a estrutura aqui de Campinas. Aquilo aconteceu. Quando a gente mudou para a cidade judiciária, já instalou várias outras unidades do judiciário no estadual aqui em Campinas. Mas a justiça civil, que é essa onde eu atuei nesses 21 anos aqui em Campinas, ainda era deficitária. A gente tem uma batalha histórica que nós tínhamos aqui, é que se nós já tínhamos a importância de capital, status de uma cidade de envergadura de uma metrópole, nós sempre batalhamos para que Campinas tivesse a mesma situação que tem as varas de São Paulo, que não é privilégio nenhum e que não é nada tranquilo. Mas e qual que é a situação que nós brigamos durante décadas, Rose, e que finalmente nós conseguimos há alguns anos atrás? É uma estrutura que tem em São Paulo, ou seja, uma vara civil aí que tem na casa de 7 até 12 mil processos em andamento. Queríamos só 2 juízes para tocar esse acervo. E depois de uma longa trajetória, nós chegamos, há uns 4 anos atrás, naquilo que reportava uma situação, se não a ideal, mas um mínimo necessário para você ter um serviço público de qualidade. E, recentemente, por uma alteração de uma política de administração, depois a gente pode até falar também que isso não é uma crítica à atual administração do Tribunal de Justiça, mas por uma série de conjunturas, de fatores, acabou se perdendo as varas cíveis. Ou seja, a partir de 2021, nós tivemos um simples aumento de 100% na carga de trabalho, ou seja, aquilo que já era quase que no limite de fazermos em 2 juízes, tivemos que fazer, cada juiz fazer isso sozinho. Aí você me pergunta, Rose, mas é isso exclusivamente que motivou esse ir embora de Campinas? Talvez não só isso, mas foi algo importante, porque à medida em que você tem um avanço e experimenta um retrocesso, é muito difícil de você lidar com essa situação. Às vezes você fica até com assim... Por que os juízes auxiliares? Porque Campinas tem 10 varas cíveis e nós tínhamos um juiz titular e um juiz auxiliar.
Por que eles foram tirados de Campinas? É porque eles estavam fixos e quando o conselho vê ele entende que como ele é um juiz auxiliar, ele tem que ter essa mobilidade. Qual foi a razão de tirar esses juízes? E por que não tem mais juízes titulares, já que a demanda por processos é tão grande? Então, o argumento é exatamente esse. Quando eu digo argumento, não quer dizer que eu duvide, mas eu não estou lá na administração do Tribunal de Justiça. A administração do Tribunal de Justiça dá exatamente esse argumento, que eles tiveram uma inspeção do Conselho Nacional de Justiça, do CNJ, e uma recomendação incisiva é que não houvesse juízes auxiliares fixos, ou seja, o auxiliar ele é como que é para ser um coringa, ou seja, alguém que vai cobrir umas férias, alguém que cobre uma situação temporária, mas não é para ele ter uma destinação fixa. Esse é o argumento do Tribunal de Justiça, e de fato, se há uma determinação do CNJ, essa determinação precisa ser cumprida. Acontece que isso nos pegou num contexto de pandemia, com uma séria dificuldade orçamentária, cumpriu-se essa determinação do CNJ, mas ainda a gente não vislumbra, pelo menos num futuro próximo, uma solução definitiva. Para você ter uma ideia, nessa vara para onde nós foi transferido em São Paulo, eles tiveram uma certa agilidade em fazer exatamente isso, ou seja, tiraram os auxiliares, mas o órgão especial do Tribunal de Justiça já criou um cargo de um segundo titular por vara, ou seja, a pessoa não fica móvel, são 2 juízes ali para responder essa demanda. Isso que gostaríamos que tivesse sido feito com a mesma agilidade em Campinas, e infelizmente ainda não foi feito, Rosa. O doutor Existe Fábio... uma possibilidade... Oi, Edson, pode ir? Não, pode, depois eu pergunto, pode perguntar. Não, por exemplo, eu fiquei me perguntando qual seria o papel do doutor Torrano nessa história toda. Ele deveria ter feito esse pedido ou não? É o próprio TJ que faz essa distribuição de juízes? O doutor Torrano ele foi heróico na manutenção desse sistema, até o limite das forças dele para manter os auxiliares nas varas cíveis, até o limite de todas das suas forças ele fez. Eu sou testemunha. O doutor Torrano ele foi e tem sido muito sensível a essa situação. Tentou-se manter assim, até o limite para que não se soasse como uma espécie de insurgência contra uma determinação do CNJ, mas até onde isso foi possível, Agora a gente resta um outro caminho que precisa ser pavimentado, Rose, e esse caminho é de criação de cargos de juízes titulares aqui em Campinas, para que consiga a gente restabelecer a situação de que é um mínimo possível para a gente ter um serviço público de qualidade. Com a ida, já passo para você, Edson, com a ida de vocês 3 para Santo Amaro, esses cargos estão vagos ou já tem gente ocupando? Não, isso funciona assim, Rose. Agora sim o auxiliar assume, mas assume sozinho aquilo que 2 faziam, e automaticamente o tribunal coloca em concurso para que outros juízes possam ser promovidos e ocupar esses cargos. Entendi. Edson, agora eu passo para você. Doutor Torrano, que deu aula de português para minha turma de jornalismo na PUC. Doutor Torrano, que disse que a palavra correta é ileso e não ileso. Mas, doutor Fábio, o senhor disse que Campinas merece mais. E a gente sabe do potencial, do seu potencial, da contribuição que o senhor deu para Campinas, ainda dá. Pegando a sua frase, Campinas merece mais. Se Campinas merece mais e o senhor é um profissional do seu quilate, por que o senhor não ficou em Campinas? Fiquei por 21 anos, Edson. A Rose, lembro das batalhas, Rose, na época da cidade judiciária, o que a gente fez para que aquela cidade judiciária fosse uma realidade. Na época ainda tinha batalhas que a gente travava na Assembleia Legislativa para a criação de novas varas. E olha, aliás, viu, eu venho aqui, Rose, viu, Edson? Eu venho aqui para ver o papel da imprensa na nossa cidade. Se a gente tem essas dificuldades, mas é impressionante como que a imprensa, nesse momento, e vocês me chamarem aqui, é uma demonstração disso, como que a imprensa é atuante na exigência, na luta por conquistas para a nossa cidade, inclusive nesse terreno. Então, fiquei por 21 anos. Então, você talvez me pergunte, né, você fez por 21 anos, mas então você está jogando a toalha? Eu não estou jogando a toalha. Tanto não estou, que não sou mais juiz em Campinas e continuo nessa batalha. Estou aqui, estive em outras ocasiões e vou até ficar. Eu até brincava ontem, com os colegas ontem, falou, Fábio, mas você já
você já é juiz em São Paulo, o que você está nessa... Bom, tudo bem, mas vocês podem criar os cargos, depois eu volto. Então... a outra pergunta é exatamente nessa linha. Eu sou muito ligado ao futebol, a Rose sabe disso. Quando um atleta sai daqui de Campinas, da Ponte ou do Guarani, e vai para o Santos, para o Corinthians ou para o Barcelona, ele vai para lá por causa do desempenho que ele tinha aqui. Ele vai ganhar mais, obviamente, mas vai ter que apresentar lá o mesmo potencial que ele apresentava aqui. Para o senhor, foi uma promoção mudar de cidade, mudar de comarca, que a gente fala? Olha, na carreira não seria tecnicamente uma promoção, porque dentro dessas nossas batalhas, uma coisa que se conseguiu foi colocar Campinas no mesmo nível de São Paulo. Então, como são comarcas que a gente chama de mesma entrância, isso foi mais uma transferência do que uma promoção. Agora, isso também é necessário na magistratura, viu, Edson? Essa oxigenação, essa mudança, ou seja, 21 anos, a gente precisa também de ter novos ares, de ter uma nova realidade. Isso também pesa na hora de tomar uma decisão. Mas o que eu quis dar ênfase é que, ou seja, é uma mudança natural profissionalmente que acontece dentro da magistratura, mas que não abandona a luta pela nossa cidade. Nossa cidade agora, merece, sim. Doutor Fábio, a gente está falando mais do ponto de vista do juiz, mas agora eu quero falar um pouco do ponto de vista da população. O senhor falou que são 7 mil a 10 mil, não sei se o senhor falou 10 mil, mas a média que eu sei do Tribunal Civil é de 7 mil a 10 mil processos por dia, por ano. Aí vocês dividiam entre 2 juízes, metade, vamos pegar 7 mil, daria 3.500, que é um número alto. Com um juiz só, para poder assumir esse tanto de processo, muito provavelmente nós teremos um intervalo muito maior do cidadão ter uma resposta da justiça. Do ponto de vista da justiça, essa decisão do Tribunal de Justiça em não ter esses 2 juízes ou mais juízes titulares numa vara tão grande quanto as nossas e que tem uma demanda tão alta de processo, ela prejudica frontalmente a população, né? Sim, seguramente, Rosa. É claro que só mais juízes, essa bandeira sempre precisa ser defendida. Só mais juízes não resolve. Nós temos, eu entendo que esse número é um mínimo para que, estando à frente de 3 mil processos, aí tem toda uma técnica de gestão desses processos, de gestão das pessoas com quem você trabalha, de motivação, de querer chegar ao destino, aí tem todo um trabalho para prestar um serviço público de qualidade. Então, não adianta só mais juízes, isso não quer dizer que o resultado disso vai se traduzir em mais qualidade nas decisões, mais acessível à população e o que interessa, decisões justas. Mas você precisa ter um mínimo daquilo que é humanamente possível para prestar um serviço público de qualidade. Eu costumo fazer a seguinte comparação, Rose, que talvez a gente entenda. Você dá um monte de terra, e pede para 2 pessoas pegar aquela terra e colocar numa carriola. Vamos pegar uma linguagem bem simples do cidadão. Só que em vez de você dar uma enxada, você dá uma pinça para a pessoa. Você dá uma pinça para ela encher uma carriola de terra e no final do dia, você olhar só para o monte de terra, o que trabalhou feito um louco, o monte dele vai estar quase igual do outro que ficou parado o dia inteiro. Porque você não está olhando o que cada um fez, você está olhando o que tinha que ser feito. Exatamente. Quando você não dá um mínimo de estrutura, você nivela por baixo. Aí você consegue deixar na mesma situação aquela pessoa que trabalha por horas a fio, comprometida, que quer saber, que quer fazer justiça para a população, da outra pessoa que não tem esse mesmo comprometimento. Então, a nível de administração, eu defendo que você tem que dar um mínimo de estrutura, mas depois exigir. É claro que isso tem que ser exigido, porque só mais juiz não resolve mesmo. Agora, é uma estrutura mínima a partir da qual você possa cobrar depois. Agora, eu quero cobrar essa estrutura que se tem, eu quero cobrar resultado, eu quero que a justiça esteja acessível ao cidadão, que é o que interessa. Entendi. Agora, quando o senhor falou que, o senhor disse que aumentou 100% a carga de trabalho, porque houve a redução desse juiz auxiliar. No entanto, com a pandemia, o que eu cheguei a fazer matéria dizendo que houve um aumento muito grande nas demandas pela justiça. No foro civil também teve, porque vocês trabalham com família, compra e venda, danos morais, que mais? Cobranças,
Toda demanda do cidadão comum, ou mesmo entre as empresas, cai numa vara civil. Campinas tem vara de família, então as questões envolvendo família, nós temos varas especializadas nisso que não caem nas varas cíveis. Mas você vê, por exemplo, a gente decide questões de plano de saúde, nós decidimos questões de contratos bancários, nós decidimos questões de erro médico, nós decidimos questões envolvendo protesto, dívidas, cobrança de dívida, despejo, locação. E foi exatamente, Rose, um dos setores do judiciário que tiveram impacto mais direto da pandemia. Por exemplo, uma pandemia impacta nas locações, impacta nos empréstimos, impacta em todo o desenvolvimento da economia. Isso redunda numa vara civil que fomos chamados intensamente a intervir, falar, olha, justiça, como é que fica a minha situação? Quando eu aluguei, quando eu comprei esse veículo, quando eu fiz esse empréstimo, quando eu fiz tal coisa, eu não sabia, eu não tinha noção do que seria o mundo. Então agora vocês precisam dar um panorama do que seria justo nesse contexto. Então aumentou sim a demanda, nós felizmente conseguimos dar vazão a esses processos, uma experiência muito bem sucedida, que os funcionários trabalhando em casa, em geral, alguns não se adaptaram bem, mas em geral aumentou-se a produtividade. Então, o Tribunal de Justiça está devolvendo imóveis em São Paulo para a economia a partir da experiência que teve na pandemia. Então, mas agora a gente precisa, para que a gente dê, nesse novo normal, que não sabemos como será 2022, 2022 é um grande ponto de interrogação na vida de todos nós, mas nós precisamos de um material humano capaz de dar vazão a tudo isso nesse próximo ano. Agora, doutor Fábio... Não pode falar, Edson, depois eu pergunto. Doutor Fábio, você sabe que a gente faz aqui umas perguntas polêmicas de vez em quando, né? A pessoa fica até meio arrepiada, mas eu vou fazer essa pergunta para o senhor. Fique à vontade, Edson. Foi um protesto a sua saída de Campinas, doutor? Eu não diria que foi um protesto. Eu aproveitei uma decisão que eu tomei, que eu refleti sobre vários aspectos dessa decisão, o aspecto da vida familiar, o momento da minha carreira, e eu tomei essa decisão com base em inúmeros fatores. Agora, me perguntando de outro modo, Edson, nós podemos aproveitar essa saída, depois de 21 anos de luta aqui em Campinas, para tentar trazer frutos para quem fica e para a nova geração? Edson, faço isso de coração. Eu posso até aproveitar como um protesto, mas não um protesto no sentido de uma rebeldia que não vai chegar em lugar nenhum. Mas sim de trazer frutos para que quem fica aqui, porque agora, Edson, é interessante isso. Eu estou numa causa agora, batalhando por isso, na condição de cidadão campineiro. Como cidadão campineiro, eu quero melhores condições para a minha cidade. Eu iria te perguntar exatamente isso que o Edson colocou, mas eu ia falar se isso seria um sacrifício, e a única forma que vocês tinham, esses 3 juízes dessas varas que deixaram e foram para São Paulo, para poder chamar a atenção do TJ. Porque eu imagino que durante todo esse ano, como o senhor falou que o doutor Torrano foi um herói em tentar postergar essa situação, negociar, vocês devem ter pedido e solicitado que essa situação fosse resolvida. Em não resolvendo, a única situação foi: vamos para São Paulo, porque em Santo Amaro você tem lá um juiz auxiliar, o juiz titular, mas pelo menos a gente mostra e chama atenção. Porque, na verdade, o que chamou a atenção da mídia foi vocês irem embora daqui. Porque senão nós não tínhamos percebido a situação que vocês estavam passando. E foi justamente essa ida, né, de vocês para São Paulo, que fez com que os nossos olhos voltassem a essa demanda de vocês. Seria um sacrifício ou foi a única forma que vocês encontraram para ter um respaldo e para dizer: olha, Campinas precisa de atenção, e se continuar do jeito que está, a população é que vai sofrer porque não vai ter o resultado que ela precisa da justiça? Rose, foi e é um sacrifício. Eu confesso, eu sou muito emotivo. A minha pergunta, na sexta-feira que eu me despedi dos funcionários, na hora que eu cheguei em casa, foi o seguinte: e aí, pai, você chorou? Porque eles tinham certeza de que sim. Foram 21 anos com pessoas maravilhosas que você constrói à sua volta. Foi uma vida de luta por isso. Então, se você me pergunta, foi um sacrifício?
Até hoje eu corro de falar, você não é mais juiz da segunda vara civil de Campinas, isso faz parte da nossa vida, não é? Foi aqui que construímos a nossa história. Então, Rose, eu não tenho a menor dúvida de dizer que sim. E vou dizer palavras fortes também. Se essa estrutura de um juiz só por vara civil em Campinas perdurar por mais de um ano, nós vamos instalar um caos de repercussões enormes e muito difícil de reverter essa situação. Eu digo com um pouquinho de propriedade de quem ficou à frente disso por 21 anos, viu o que era, o que se tornou e o que virá. Então, se nada for feito, vai se instalar, sim, um caos de proporções impossíveis de se administrar, porque é humanamente impossível você conseguir gerir com justiça uma situação como essa. E aí você corre de fazer duas situações. Você não analisa os casos e o cidadão fica com aquela sensação, não, mas o juiz não leu o meu caso para ter dado isso daqui. E provavelmente ele tem razão. Ou você vai ler os casos e o caso dele vai esperar 2, 3 anos ou muito mais para ter uma decisão. Porque é esse que é o ponto. Você cria um gargalo que você depois fica muito difícil de dar uma solução para isso. Agora, doutor... o doutor Fábio falou dos filhos... pode... A última pergunta é minha, aproveita. Eu sei que o senhor não está indo de mala e cuia, né, como o senhor gosta de dizer na linguagem popular, mas assim, quando o senhor estiver escrevendo lá o seu diário, quando o senhor estiver falando com seus netos na aposentadoria, o senhor vai querer que Campinas se lembre do senhor como? Qual foi o caso mais importante? Qual foi o que marcou a sua trajetória aqui em Campinas nesses 21 anos? Olha, eu não diria que tem um caso mais marcante, tem casos que acabam sendo mais marcantes, mas eu não teria um. Eu tenho uma fase que foi muito desafiadora, Edson, e agora aqui eu vou cutucar a Rose também, mas foi muito desafiadora, foi quando eu presidi uma eleição municipal. Eu fui juiz eleitoral da Zona Banha. Num momento eu tive que conduzir uma eleição municipal, naquela época a minha zona eleitoral, eu tinha todo o registro de candidatura, eu analisava as contas das pessoas que foram eleitas depois, tinha algumas questões de propaganda também, e eu tinha que fazer tudo isso e não tinha um auxiliar para me ajudar, ou seja, tudo isso que eu estou me reclamando agora e mais uma eleição municipal pela frente. Esse foi o maior desafio que eu tive, mas eu fico com a tranquilidade de saber que na época eu fiz o melhor que eu podia fazer por Campinas naquele momento. Mas esse é o ponto, viu, Edson? Mas o que é mais importante? Presidir uma eleição municipal ou decidir a questão de uma senhora que está perdendo a casa, que foi de anos ali e está tentando se livrar de não perder a casa dela? Eu diria que os dois são igualmente importantes. Porque os dois são igualmente importantes. Eu sempre gosto de dizer que o trabalho mais importante é aquele que se faz por mais amor. É claro que um magistrado ele tem que refletir muito antes de decidir, porque as suas decisões têm repercussões enormes na vida da pessoa. Uma decisão mal dada, você destrói a vida da pessoa, que deixa feridas muito difíceis de serem cicatrizadas depois. E nós temos consciência disso. E é para isso que a gente precisa de travar essa batalha, de que traga um mínimo de condições necessárias e depois que cada juiz também arque com as responsabilidades, que tenha consciência das consequências que seus atos podem causar na vida das pessoas. Bom, gente, o doutor Fábio falou dos filhos, que os filhos perguntaram, e aí, pai, você chorou? Na verdade, a família do doutor Fábio, eu acho que é mais ou menos o mesmo número de funcionários que ele tem na vara, né? Se não for maior. Atualmente menos. Atualmente eu tenho mais filhos do que funcionários. Quantos filhos o senhor tem hoje? A Rose ficou com medo de errar, viu, Edson? Porque quando nós falávamos juntos, eu acho que eu tinha, na época, eu devia ter só 9, viu, Rose? Hoje já são 11. Hoje 11, né? Pois é, 11 filhos. A menor tá com... Eu acho, assim, a menor tá com quanto tempo? O menor tem 4. 4 anos, né? E você já tem 9, 29. Casado. O senhor também já é avô, não é ou não? Já somos avós, já tenho 2 netinhas também. Pois é. Então é uma família grande. Você imagina o Natal dessa família, né? Mas, doutor Fábio, eu quero agradecer o senhor ter aceitado o convite, dizer que nós sentimos muito da sua ida para São Paulo. Eu sei que quem está ganhando é o povo de Santo Amaro, porque o senhor é um juiz assim que sempre trabalhou com muito afinco.
E eu ia brincar que quando o senhor estava trabalhando como juiz eleitoral, além de ter a vara civil, toda uma eleição para tocar, o senhor ainda tinha que aguentar a malícia dos repórteres te ligando para pedir informação. Rose, eu sempre tive um relacionamento ótimo com a imprensa. Eu não tenho. Eu tive só. Depois eu te conto a título de anedota, uma experiência não muito agradável, mas depois foi muito legal há muitos anos atrás, em Indaiatuba ainda, uma inauguração, eu fiz um discurso, aí a imprensa deu muita ênfase nas minhas palavras, mas isso a gente deixa para uma outra ocasião. Mas afora isso, eu sempre tive aqui em Campinas construir. Eu vejo na imprensa de coração, isso é verdade, Rose. E você é uma batalhadora nessa linha, na luta por no fundo é por deixar um mundo melhor. Cada um no seu meio, eu aqui no judiciário, vocês aí na imprensa, mas com o objetivo comum de deixar um mundo melhor para as próximas gerações. É isso que nos move, é isso que dá valor. Porque se não for para isso, a gente vai ficar com aquela pergunta, o que nós estamos fazendo aqui? E aí, felizmente, a imprensa aqui em Campinas é uma grande aliada nessa luta por deixar uma comunidade melhor. Então, e o judiciário sempre teve esse respaldo aqui, é impressionante notar. Então, as suas perguntas na época das eleições eram muito interessantes para trazer lisura para o processo eleitoral, que no fundo é aquilo que a gente queria. Lógico, sabíamos que algumas coisas, nem todos que participavam daquele cenário eram muito bem intencionados. Mas não é momento de fazer julgamento, a história fará o seu julgamento. Mas o papel da imprensa naquele momento foi fundamental. Doutor Fábio, a Rose conhece tanto da sua história que é capaz de ela querer participar do amigo secreto lá da sua família, viu? Olha, já tiramos ontem, Rose, mas a gente pode fazer de novo. Eu posso dar desculpa de que eu tirei eu mesmo e a gente repete isso, viu? Ai, tá certo, seria um prazer. Mas a minha família também é grande, né? Meu pai teve 15 filhos, né? Então, lá em casa, no Natal, o doutor Fábio só com um amigo secreto, porque para comprar um presente para cada um não dá. Então, tem que ser assim. Sem chance. Sem chance, amigo secreto. E com limite de valor, hein, Rose? Isso, exatamente. Senão não dá. Se o senhor quiser voltar para os microfones da Bandeirantes, mesmo estando em São Paulo, se tiver alguma coisa, eles estarão abertos para o senhor. E depois eu vou te chamar o senhor, porque eu vou fazer um convite para o senhor para ser articulista do nosso site, da Band Multi. Eu não sei se o senhor tem tempo, né? Coitado, ele já tem 7 mil processos para fazer, mas quem sabe dá certo. E eu te chamo depois no particular. Muito obrigada, viu, doutor Fábio? Dá tempo sim, Rose, dá tempo sim. Se é aquilo que eu falei, o nosso objetivo é construir um mundo melhor. E se com as nossas palavras, e vocês lutar com palavras é a luta mais vã, no entanto, lutamos mal rompe amanhã. Vocês lutam com palavras, e nós também, não lutamos com palavras, mas o nosso propósito é esse mesmo, de construir um mundo melhor à nossa volta, e vamos ter sucesso nisso, seguramente. Tá certo, muito obrigada. Sucesso para o senhor nessa nova jornada, né? E, assim, eu sei que o senhor vai ter que viajar todos os dias, e isso é cansativo, tem que ser muito corajoso para fazer isso, mas sucesso para o senhor. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Ô, gente...